Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo fazendo mais um vídeo e hoje eu vou começar falando um pouquinho da minha vida desde o início e de repente se alguém aí puder me ajudar, alguém entender melhor do que eu, para me dar uma força referente à documentação. Então, quando a minha mãe é brasileira e o meu pai é português. Eles se conheceram aqui no Brasil, namoraram, minha mãe engravidou e eles terminaram o relacionamento deles ainda quando minha mãe estava grávida. Seguiram a vida, cada um seguiram a sua vida. A minha mãe depois casou novamente, quando eu tinha 5 para 6 anos, né, com um brasileiro, e eu não conhecia meu pai, eu só sabia o nome dele e tinha foto dele. E sabia que ele era português, mas não sabia se ele ainda era vivo, não sabia o endereço dele, não sabia nada dele. Então, mais ou menos quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, eu comecei a procurar meu pai, porque eu gostaria de saber, né, conhecer o meu pai, gostaria de saber das minhas origens, saber se eu teria avós, né, a única coisa que eu sabia é que ele era português, sabia o nome dele, tinha algumas pistas daí da onde ele trabalhava, né, da onde ele trabalhou naquela época, que era finalzinho de 1970, era 78, 79, e eu comecei a ir atrás com essa idade, 14, 15 anos, para ver se conseguia achá-lo. Demorou bastante para eu conseguir, mas eu consegui. Com 25 anos de idade, eu consegui achar o endereço, tudo direitinho do meu pai. Essa é uma outra história que, se acaso vocês se interessarem, eu posso até contar para vocês num outro vídeo, como que foi todo esse processo de eu ter procurado ele, e aí como foi quando eu o achei. Eu posso até contar essa história para vocês mais para frente. Enfim, aí conheci meu pai, nós conversamos, tivemos um relacionamento muito bom e acho que um mês, 2 meses depois ele me registrou. Nós fomos no cartório em São Paulo. Ele não quis fazer teste de DNA e nada, né? Simplesmente fomos nós dois lá no cartório e ele fez um registro meu, né? Certidão de nascimento nova, incluindo o nome dele e o nome dos meus avós paternos. Então, por que eu tô comentando isso? Depois de mais ou menos um ano ou 2 anos, eu fui a primeira vez para a Itália. Eu fui porque eu tenho uma prima que mora muito tempo lá na Itália e eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil, de conhecer outros países, de morar fora, né? Então, como eu tenho essa prima que mora muitos anos lá na Itália, em Roma, surgiu a oportunidade de eu estar indo para lá. Mas eu já era casada, eu casei muito cedo, eu casei com 16 anos, tive minha filha com 17 anos. E depois eu tive uma filha com 24 anos. Então nós resolvemos ir para lá com a ajuda dessa prima, assim, sem saber absolutamente nada. A gente não sabia falar italiano, a gente não sabia nada sobre documentação. Então, assim, a gente vendeu tudo que tinha aqui, desculpa, a gente vendeu tudo que tinha aqui, né? Compramos a passagem e fomos para lá, sem saber absolutamente nada. A gente não sabia nem falar bom giorno, na verdade. E fomos. Aí, na verdade, foi eu e a minha filha tinha 1 ano e pouquinho. Nós fomos primeiro. E um mês e pouquinho depois foi o meu ex-marido com a minha filha mais velha. Aí eu tive a ajuda dessa minha prima lá, ela alugou um local pra gente ficar e conseguiu arrumar um trabalho pra mim. Foi bem difícil, foi bem complicado porque eu não sabia absolutamente nada. Mas enfim, comecei a trabalhar, levava minha filha comigo, bebezinha, tive um suporte muito bom, tanto dessa prima no começo e da pessoa que eu fui trabalhar na casa de uma senhora. E
depois de um mês e pouquinho, foi o meu ex-marido com a minha filha mais velha. Só que assim, a gente não tinha muitos contatos, né? O meu ex-marido ficou bastante tempo sem trabalhar. Eu não sabia nem como colocar a criança na escola. Eu não sabia como, aonde procurar trabalho. Então, assim, eu fiquei totalmente dependente dessa minha prima para me ajudar. Só que ela tinha as coisas dela também, né? Ela tinha o negócio dela, o marido dela, toda a vida dela. Então, ela não conseguia me dar um suporte o tempo todo. Então, aí que eu morava num lugar bem afastado do centro de Roma. Eu morava em Focene, que é próximo de Fiumicino. Então era muito complicado eu sair da minha casa para ir para o trabalho, porque lá o ônibus tem um horário, eu tinha que pegar trem. Na verdade, eu tinha que pegar um ônibus, trem, depois outro ônibus para chegar no meu trabalho. Então eu saía bem cedo, muito frio, porque eu fui na época do frio. E depois na volta também, toda essa saga de novo com a minha filha pequena e o meu ex-marido e minha filha mais velha ficava em casa. Foi final de ano isso, muito frio. Lá em Focene é uma cidade, né, praia. Depois das 8 horas da noite não tem nada, não tem ônibus, não tem nada, pelo menos naquela época que eu fui, né, que foi 2004, se eu não me engano agora. Enfim, foi bem difícil. Naquela época nem passava pela minha cabeça como referente à documentação, porque meu pai é português, eu não sabia nem como fazia, não fui orientada, não tinha ninguém para me orientar. Também não fui atrás, não sabia, para ver se eu conseguia fazer minha dupla cidadania europeia, né, de português, porque meu pai é português. E aí, bom, enfim, aí comecei a trabalhar, meu ex-marido ficava em casa com a minha filha mais velha e eu ia para o trabalho com a minha filha pequenininha. Então foi bem difícil, foi uma época muito difícil. E meu relacionamento também não estava indo muito bem. Foi chegando a 3 meses que a gente estava lá. E você sabe que o brasileiro ele tem 3 meses para ficar no país normal, como turista. Eu não consegui documento, também nem sabia como que era, não, a pessoa que eu estava trabalhando também não falava nada. Então, assim, eu fui para lá, caí de paraquedas, comecei a trabalhar. Ganhava meu dinheirinho, era até bom, comprava minhas coisas, pagava o aluguel da casa que eu tava, só que o meu ex-marido não conseguia trabalho, eu não sabia como que ia atrás de escola para minhas filhas, eu não sabia como ir atrás de documentação e nada, e a situação foi ficando bem complicada. Até que deu 3 meses que eu tava lá e eu resolvi voltar pro Brasil. Peguei um dinheirinho, fui lá, comprei a minha passagem das minhas filhas e voltei pro Brasil, meu ex-marido ficou lá. Cheguei aqui no Brasil, tive que começar tudo novamente, alugar casa, começar minha vida toda novamente, né? E nesse meio tempo, nós acabamos se separando. Meu ex-marido continuou lá na Itália e eu fiquei no Brasil com as minhas filhas, né? Então, aí quando eu estava aqui no Brasil, que eu comecei a pensar nessa história de documentação, né? Fui atrás para tentar saber como que funcionava, liguei no consulado, nunca fui lá diretamente, para tentar descobrir se eu tinha direito de estar fazendo esse documento. Procurei algumas coisas, naquela época não tinha tanta internet e tal, mas aí depois eu procurei em alguns locais para saber como que poderia fazer. Enfim, no final acabei descobrindo que eu não teria direito porque o meu pai me registrou quando eu já era maior de idade, né? Eu sou filha legítima dele, né? Tenho a certidão de nascimento com o nome dele e dos meus avós, mas eu não consegui fazer até hoje esse documento porque existe uma cláusula lá na lei portuguesa que eu não posso ter a dupla cidadania porque o meu pai me registrou, eu tinha 25 anos de idade. Diz que só pode estar fazendo essa documentação quando você ainda é menor de idade, né? Porque lá na minha certidão de nascimento, no final, tá declarado a mãe, declarante a mãe, teria que estar declarante o pai ou os pais. Como tá a mãe, eu não tenho esse direito.
Então, eu venho aqui conversar com vocês, falar um pouquinho da minha história. Vou fazer um outro vídeo falando mais coisas. Mas se alguém aí souber ou puder me ajudar para eu saber como que faz, se realmente eu não tenho direito, ou se eu tenho direito, aonde eu posso ir atrás para estar vendo isso sobre a cidadania portuguesa. Se alguém puder me dar uma força aí, me ajudar, mandar mensagens aí para mim, eu agradeço muito. Então, muito obrigada. Se vocês gostaram do meu vídeo, compartilha, dá like, participa aí do meu canal, se inscreve aí no meu canal, tá bom? Eu tenho muitas outras histórias para contar. E muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e escutar um pouquinho da minha história. Beijo para vocês e um bom carnaval para todos.